Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Conor McGregor, que volta ao UFC mês que vem na luta principal do UFC 329 contra o Max Holloway. Nesse vídeo eu vou ler algumas declarações que saíram dele em uma entrevista aí onde ele fala de diversos problemas que afetaram, né, a carreira dele fora do octógono. A gente sabe de algumas coisas que teve ali, polêmica e tal, enfim, ele vai falar sobre isso. Então, vamos lá, começando com o título, lembrando, a notícia tá aí como vocês estão vendo no MMA Fighting, o título já diz isso aqui, ó, Conor McGregor aborda problemas que têm afetado a sua carreira fora do octógono. A fama tem as suas armadilhas. E aqui embaixo está escrito: Conor McGregor buscou tratamento devido a uma série de problemas que continuavam a atormentá-lo fora do octógono. Então, se a gente descer aqui, tá? A gente já tem alguma das falas dele, começando com essa aqui, né? A fama tem as suas armadilhas. Ele deu essa entrevista aqui à própria Paramount, como tá escrito aqui, tá? E aí, ele continua dizendo isso aqui, ó. É melhor ter cuidado neste mundo, com certeza, provavelmente ainda mais agora. Aprendi muitas lições na minha vida e tudo se resume à autodescoberta. Estudar a si mesmo, conhecer a si mesmo, aprender a identificar os seus gatilhos. Mesmo agora, ainda me vejo em uma luta com uma versão antiga de mim, com velhos hábitos que não me servem mais e com novos hábitos e uma nova versão de mim, o novo eu. Então, ainda me encontro nesse equilíbrio no momento. E aí ele continua. Mas como ser humano, passei por um tratamento, fiz muito trabalho de autorreflexão, trabalho interno e foi fora dessa bolha que nos encontramos agora quando retorno ao mundo da luta. E ele continua: ao retornar imediatamente a este esporte, às câmeras e até mesmo agora, percebi que estava voltando a ser uma versão antiga de mim mesmo. Tive que me lembrar, esperar um pouco, refletir novamente e dizer: sou diferente agora, sou uma pessoa diferente. Trabalhei muito para isso. É fácil recair nos velhos hábitos, é preciso ter cuidado, é preciso praticar com pessoas, lugares e coisas, proteger pessoas, lugares e coisas. Não se encontre em situações semelhantes às que você já esteve. Eu ainda estou nessa luta. A competição, a atividade e o trabalho certamente me ajudam nisso. Ainda tenho trabalho a fazer. Dá pra ver aqui, ainda tem mais declaração, tá? Mas dá pra ver aqui que realmente várias das notícias que circularam, de várias polêmicas ali, processos, independente também se o processo foi pra frente, se não foi, porque teve tanta polêmica que não dá nem pra numerar aqui, né? Mas ele realmente tinha problemas, e isso era nítido. Mas ele vai continuar, eu já vou ler uma declaração aqui dele falando da idade e tal, mas você vê como isso meio que se repete muitas vezes em lutadores ou mesmo artistas, né, que acabam saindo da água pro vinho ali na vida financeira, né? Quando tem um resultado muito expressivo, é muito fácil se perder, ainda mais como no caso do McGregor, que ele tinha uma grana que ele ganhava nas primeiras lutas bem baixa, e aí ele explodiu e passou a ganhar muita grana, mesmo no UFC ainda, e aí depois ele vai e faz a luta com o Floyd, que ele ganha muito mais do que ele ganhava no UFC. E aí, juntando toda essa grana que ele fez, que acaba que meio que desmotiva ele a continuar ali no mundo da luta, porque o cara já ganhou muito dinheiro, pra que ele vai continuar? Aí o cara para e vai só usufruir daquela grana e tal. E aí meio que junta isso, né, com alguns hábitos ali que ele poderia ter, né, que realmente não eram tão saudáveis, né, vira aquela bola de neve. Um cara muito novo, inconsequente, com muita grana, com muito tempo, porque ele se afastou do trabalho, né, que ele exercia ali no mundo da luta. E aí acaba que pode resultar nisso, né? Então, é óbvio, muita gente faz piada, brinca com as coisas que ele fez de errado, o próprio John Jones e tal. Mas realmente, quando a gente vê essas declarações, e ainda tem mais algumas, como eu falei, a gente começa a entender, não, obviamente, passar pano ou dizer que ele é uma vítima, ó, coitado. Não, obviamente ele errou em muita coisa na vida dele, assim como eu, assim como você, assim como todo mundo, né? Acredito eu que não tem ninguém perfeito aqui na Terra hoje, mas é complicado, né? Porque, pensa, no caso dele, não, de novo, estou justificando, mas imagina você ganhar 10 mil dólares numa luta e passa a poucos anos você ganha mais de 100 milhões de dólares, né? E aí você se vê meio que sem ter o que fazer, porque a vida dele era lutar, e aí do nada o cara já não precisa mais. Aí o cara fica ocioso, aí o cara pega a grana dele e faz tudo que ele fazia ali, né? Faz uma festa aqui, aí começa a beber um pouco mais aqui, aí beber já não tá dando a mesma aqui, aí o cara pega e já usa alguma coisa ali, aí a esposa tá aqui, mas tem um monte de mulher ali, enfim, o cara se perde completamente. Então, obviamente, nada disso é justificável, é erro, e ele tá lutando contra isso, mas é muito difícil, né? Assim, a gente, né, você deve conhecer, eu conheço, muita gente que não é o McGregor, não ganhou nem perto do que ele ganhou, e às vezes se perde também, tá? Então,
É complicado, né? Vamos torcer para que ele realmente consiga ficar no caminho aí. Mas ele continua dizendo isso aqui, ó. Aos 27 anos, e esse é o ponto do que eu tava falando, eu tinha o jogo dominado, bicampeão mundial, tinha luta contra o Floyd, já tinha resolvido tudo, e eu só tinha 27 anos. Eu tinha o jogo sob controle num piscar de olhos. O que mais eu podia fazer? Me perdi completamente. Cometi alguns erros por causa disso e pronto. Se você realmente ama algo, sempre volta para casa. Pode haver momentos em que eu tenha desrespeitado e desonrado a posição que Deus me deu. Talvez alguns fãs vejam isso. Ei, ele não me colocou aqui, ou eu não demonstrei amor pelo jogo. Isso provavelmente é verdade. Aliás, é verdade. Mas eu com certeza amo esse jogo. Meus pensamentos estão sempre voltados para o mundo das lutas. Estou animado para voltar e mostrar isso. É um trabalho diário, dia após dia. Você tem que se dedicar. Dizem que o aluguel vence todo dia. Você tem que trabalhar duro. É como andar na corda bamba. É melhor aprender a se equilibrar. É melhor aprender e praticar o equilíbrio. A vida é sobre equilíbrio. Se você não se equilibrar, basta um pequeno desequilíbrio para cair de vez e as consequências podem ser drásticas. Isso é ainda mais verdadeiro para uma pessoa que se esforça e trilha caminhos para se tornar melhor e deixar um certo caminho para trás. Você está ainda mais na corda bamba. A corda bamba é ainda mais fina para eles, porque se ela se romper, a queda será muito maior. É um trabalho que se faz dia após dia. Bom, então, essas são as declarações do McGregor. Como dá para ver a partir do trecho aqui que ele fala de 27 anos e até essa parte final, realmente, pelo menos, ele reconhece, né, que teve diversos problemas ali, quais são as causas, diz que está brigando por isso, e não só isso, ele reconhece e fala publicamente. E isso acaba sendo legal, né, na minha interpretação. Obviamente, não tenho bola de cristal, não sei se o McGregor de fato se arrepende, se de fato ele vai mudar, se de fato ele tá tentando mudar. Tudo isso não dá pra gente saber, a gente não convive com o cara. Mas é legal, né, ele se abrir pra falar esse tipo de coisa em entrevista, porque muitas pessoas, não necessariamente, como eu disse, tá do tamanho dele e com o conforto dele e tá errando ali. Muitas vezes as pessoas erram bastante já, sem ter chego nem perto dele, mas já se dá o luxo a errar em diversos hábitos ali, e às vezes tá tentando também brigar pra mudar isso. Enfim, acredito eu que tanto ele como todo mundo no planeta está buscando ali a evolução, né? Acredito eu, todo mundo brigando para evoluir. Então, apesar de piadas que a gente sempre faz com ele, ou de novo com o Jon Jones e tal, é natural que eles tenham as dificuldades deles e que a gente tenha a nossa, né? Muita gente sempre vai falar também, mas o McGregor tem muito dinheiro, então é frescura, então não sei o quê. Enfim, aí é o tipo de discussão que eu prefiro nem entrar. Eu, de verdade, vendo isso, só espero de verdade que ele realmente consiga, na luta, inclusive, que é algo que eu pelo menos, vou falar por mim, né? Gosto de assistir lutando, acho que é um cara que, porra, tem carisma, tem qualidade lutando, enfim. Espero que ele realmente volte pro mundo da luta, que é o que a gente gosta, e obviamente não é pelo dinheiro, porque ele já não precisa mais de dinheiro, né? Mas que ele realmente consiga usar isso para evoluir na vida pessoal dele, né? Porque é um ganha-ganha, né? Ele ganha para a vida dele, voltando a ter os hábitos que ele acha o ideal, enfim, viver de forma saudável. Ele tem filho já e tudo, né? Que ele consiga se colocar nos trilhos e a gente, como fã, ganha, porque a gente volta a ver o cara que foi, querendo ou não, midiaticamente, a maior estrela do esporte que a gente gosta, que é o MMA. Então é isso, torço para isso. A gente já viu esse McGregor sóbrio, entre aspas, né, coerente falando, e depois a gente vê ele meio que voltando e tal, então realmente pode ser que ele esteja nessa briga, mas vamos torcer que dessa vez ele se reencontre aí. Só dele falar e reconhecer isso, né, um cara que já tem a grana que tem, a fama de durão, né, ele se expor falando de dificuldade, realmente já chama atenção. Então é isso. Resta a nós, fãs, torcermos para ele realmente se reencontrar, melhorar, evoluir e quem sabe continuar performando. Ele tem mais 2 lutas no contrato no UFC, não sei se a ideia dele é acabar o contrato para ir lutar em outro lugar, pode ser também, mas eu vou falar por mim, independente de onde ele lute, seja UFC, boxe, qualquer coisa, eu vou sempre assistir, porque o cara realmente é diferenciado. Mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo. O que você acha sobre ele dizer tudo isso, assumir tudo isso? Você no lugar dele, sem hipocrisia, com 27 anos, a vida completamente ganha, sem precisar fazer mais nada da sua vida, você é extremamente famoso, rico, bem-sucedido, você ia conseguir se manter no caminho? É difícil, né? Tudo bem, muita gente pode acabar dizendo que sim, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo é assim. Então, é isso. Melhoras pra ele, comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu, falou!